pessoal, olá novamente, eu sou o Marcos Martinelli, presidente da Sicoob Cred Assisc, e mais uma vez aqui gravando um programa que a gente chama Cred Assisc Cast, um projeto de comunicação com a comunidade, comunicação com os próprios cooperados, mas também com uma pegada de educação financeira. A gente procura passar alguns pontos de vista sobre educação financeira e extrair das pessoas que trabalham conosco, nossos funcionários, nossos dirigentes ou com os nossos cooperados, extrair deles boas práticas na gestão das finanças. Então, ao invés de fazer um curso mais estruturado, o que aliás a gente até recomenda que você procure o Sebrae ou outra universidade ou algum centro de educação para fazer uma formação em educação financeira, nós acreditamos que também pela experiência e a vivência dos nossos cooperados, mais a qualidade dos nossos funcionários e colaboradores, nós conseguimos também tirar dicas importantes de educação financeira. Estamos dentro de uma cooperativa de crédito, né? Gravamos aqui em São Carlos, e nós temos também uma unidade em Dourado e um escritório de negócio em Ribeirão Bonito. Nós atuamos aqui no centro do estado de São Paulo, na região central paulista. E, por fim, dizer que nós estamos aí já numa agenda de celebrar os 18 anos da fundação, das atividades da nossa cooperativa. Então, eu diria assim, é a segunda temporada de gravação, né? O programa chama Cred Assisc Cast e vai ao ar pelo YouTube e também pelo Spotify. Então, se você quiser nos ajudar a compartilhar esse material, você se inscreve, você mete o dedo aí no like e compartilha esse conteúdo. E a gente vai ajudando, a esses fragmentos de conhecimento, ajudando isso chegar a quem precisa, ou a quem essa mensagem possa ser útil. Nós temos a gravação do programa inteiro, então você encontra no YouTube a gravação deste programa e dos anteriores. Mas nós entendemos também que tem esses fragmentos, os reels, os pequenos gravações, os recortes mais curtos do programa, onde tem ali pílulas, detalhes, que podem ser compartilhados aí pelo seu telefone celular, e isso nos ajuda a chegar a mensagem a um número maior de pessoas. Nós estamos gravando aqui no início de agosto de 2023 e estamos trazendo aqui duas empresárias, são gestoras financeiras de uma empresa de porte médio aqui em São Carlos, do varejo, e nós vamos conversar com essas pessoas sobre as coisas do comércio, as coisas do trabalho, as coisas das finanças, as coisas que são menos teóricas e mais a prática do dia a dia, a vivência que as pessoas têm sobre a sua vida, os seus negócios, e isso pode inspirar outras pessoas. Eu costumo dizer que a gente não fala muito de grana com os amigos, a gente não fala de grana às vezes entre pai e filho, ou seja, educação financeira não é uma coisa tão natural entre as famílias, entre os amigos. Então esse é um ambiente que a gente força para que a gente tenha a oportunidade de falar sobre dinheiro, fazer algumas reflexões sobre endividamento, sobre investimento, que são decisões do administrador. Quem administra algo sempre vai estar envolvido com dois tipos de decisão, ou decisões de financiamento, ou decisões de investimento. Basicamente é isso. Mas vamos tentar fazer isso de uma forma leve. Em seguida, a gente vai também gravar com um colega de trabalho, que a gente vai tocar num assunto muito importante, que é os cadastros, que hoje, pessoa física ou pessoa jurídica, empresas e pessoas naturais, os cadastros, como isso ficou importante na nossa vida, como que nós somos medidos por uma certa pontuação, que são credit score ou régua de risco, rating, tem vários nomes, mas na verdade nós temos as nossas informações hoje como algo muito importante, e temos também essa medida que o sistema, que o mercado faz das pessoas ou das empresas, e isso interfere na nossa vida. Então nós vamos conversar depois com um colega de trabalho, o Eduardo, que está com a gente há bastante tempo, e vai também conversar com a gente como que é importante a gente cuidar bem do nosso nome, do nosso cadastro, e também observar
como que o mercado enxerga a gente com relação ao risco, né? Que a gente pode chamar de Credit Score, ou outra sigla que signifique uma medição que as pessoas fazem a nosso respeito e muitas vezes a gente não tem consciência disso, tá bom? Bem, eu tenho o prazer aqui duplo, né? Primeiro de rever Giselda, minha amiga de escola, a gente estudou no colegial junto, né? Hoje não chama ensino médio agora, né, Giselda? Ensino médio agora. Eu falo colegial, já entrega. Verdade, colegial não se fala mais, não fica chato. Aí a gente estudou junto, foi Verdade, legal. muito bom. Gostoso. Nossa, muito bom. Nunca mais encontra o pessoal. Né? Nunca mais encontrei assim, pessoal. Ou encontra também, não sabe, porque todo mundo Nossa, modifica o corpo, muda modifica o rosto, muda o cabelo. Verdade. Eu mesmo tinha muito cabelo, hoje tenho um cabelinho ralo. Então, assim, as pessoas vão... Engorda. Engorda. Que bom, que bom. Verdade. E a Emily, sua filha, então, um prazer muito grande de conhecê-la, tá certo? Sua mãe foi mais bonita que você, sinto dizer, mas assim, eu acho uma boa moça, estudou bastante, mas sua mãe era uma moça muito alegre quando a gente estudava junto, um grupo muito alegre, né? Nossa, muito Festeiro. bom, muito bom. Muito empreendedor, né? Saiu de lá muito empreendedor. Muito empreendedor. Eu achei assim que eu sempre falo que a nossa classe era uma classe assim que sempre sobressaía, né? E eu creio que é por conta de certas pessoas, né, que ficavam lá, né? Que encabeçavam, que até hoje. Tinha um movimento assim, porque eu acho que naquele momento a escola sempre oferecia poucas vagas de ensino médio. Então você tinha um encontro, a gente vivia na periferia, ou cada um no seu bairro. Mas quando chegava no colegial, juntava essa galera que era de bairros diferentes. Isso. Tudo numa escola no centro da cidade, e aquilo era um mundo novo para a gente, né? A gente vivia no bairro e de repente no outro ano convivendo com jovens que você nunca tinha visto na vida, vindo de bairros diferentes da cidade, e essa interação era maravilhosa. Nossa, era muito gostoso, muito gostoso. Muito bem. Legal. Ó, a empresa de vocês é uma empresa que sempre nos chama atenção aqui na cooperativa, né? É uma cooperativa aqui de pequenos empresários, né? Não temos aqui grandes empresários ou grandes grupos. E alguns cooperados chamam a atenção, né? Pela agilidade, pelo empreendedorismo, pela dinâmica dos próprios negócios. E a empresa de vocês chama a nossa atenção desde sempre. E eu queria um pouquinho que vocês se apresentassem e dissessem um pouco o que fazem. Depois eu vou atrapalhar a entrevista fazendo perguntas, e nem sempre elas muito agradáveis, mas vocês vão sofrer um pouquinho na minha mão. Posso começar? Pode, velho. Então, eu tenho que olhar para a câmera? Não, para mim. Então tá. Então, nós temos lá a nossa empresa desde 95, que é a Bianchini Autopeças, né? Que foi fundada pelo Júlio, né, que é meu marido. E a gente, por muitos encalços, né, muitas coisas, passamos por tanta coisa, por pandemia. E graças a Deus agora a gente está vamos dizer assim, que a empresa da pandemia para cá, ela acabou se reinventando. Por quê? Por causa que eu creio que a gente, na pandemia, eu acho que para muitas pessoas foi ruim, mas para muitas pessoas foi bom, quem soube passar, né? Vamos dizer assim, como eu vou usar uma palavra, não é passar, inovar. Né? Então, se inovar, né? Então, aí o que aconteceu? Depois disso, Você disse para mim que a empresa hoje, se voltar a 2019... a gente passou por um tempo muito difícil, assim, mas sabe? Assim, a empresa de hoje não funciona como funcionava em 2019, é isso que Não, você tá ela funciona, mas é que o meu marido, no caso, o Júlio, ele é uma pessoa muito empreendedora. Eu sei, eu conheço. E aí, o que acontece? Ele às vezes, ele estava mais voltado, às vezes, porque ele tentou fazer umas outras coisas, uns outros, sabe? Não focava tanto na empresa. E a empresa, mal ou bem, graças a Deus, agora a gente está tendo a Emily, que está indo lá, é a cara dele, né? A gente dá uma estrutura, um suporte, mas o restante é tudo a cara dele. Quer dizer, a né? figura da liderança é importante para a empresa, né? Para eles, assim, agora ele está passando, mas ele foi tudo assim, como que eu vou falar, Marquinhos, assim,
personalidade dele simbolizava a empresa. Isso, o empreendedorismo, sabe? Ele é uma pessoa que nem a gente estava falando de escola, né? Ele tem muita facilidade de se relacionar com as pessoas. Isso, né? e de visão. Sabe aquela pessoa que tem aquela visão, né? Okay. Então, no caso, eu não se sei. reinventando. Isso. Eu acho que a gente soube utilizar a pandemia, acho que é isso que ela quer dizer. É que eu não estou conseguindo. Durante a pandemia, Porque vocês... a pandemia foi um período muito difícil e muitas empresas fecharam Muitas, por conta é verdade. disso. Mas eu acho que a gente soube utilizar o momento que estava tendo de dificuldade para conseguir colocar coisas novas. Quer dizer, a hora que viu a dificuldade, falou, o momento é agora de mudar. Né? Eu acho que sim, a gente arriscou mais na pandemia, ao invés de ficar mais retraído, para conseguir ter mais... Até crédito, né? Mais bastante coisa. A gente começou a entrar na internet, que antes a nossa loja era só física. Perdeu o preconceito com a internet e já investiu nela. Então, a partir da pandemia, a gente começou a entrar na internet mais. Lembrando, a gente teve muito a ajuda do Adão, que é aqui do Cicobi, né? Que a gente precisou de crédito, a gente precisou de uma ajuda. E quem ajudou a gente foi o Cicobi. Tanto que hoje a gente tem praticamente todos os nossos boletos, tá tudo no Cicobi, né? A cooperativa, você acha que durante a pandemia foi importante? Nossa, foi importantíssima. Não é nem importante, importantíssima. E eu não pedi para você falar isso, você falou de não, coisa. isso é uma coisa que eu vim até falando para ela, porque eu não ia participar, quem era ela, né? Tá bom. Mas eu até falei, não deixa eu falar, porque o Adão, assim, pra gente foi O Adão, pessoal, nosso diretor operacional, ele tem assim a operação na mão, né? E ele conhece bem os cooperados, né? Que tem essa vontade de trabalhar, essa vontade de crescer. Então, e a cooperativa se propõe a ser parceira, né? Naquilo que é possível, ser parceira dos empreendedores. Emily, você está sendo apresentada aqui como uma pessoa que vai aposentar o Julinho Bianchini e a Giselda. Eu acho que eles estão armando para você uma boa. Acho que sim. Espero que sim, espero que dê certo. Acho que ainda vai demorar um tempo, né? Porque esses dois, eles é difícil de parar de trabalhar, assim, eu não consigo nem imaginar, na verdade. O meu pai, ele trabalha, nossa, praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, assim, E não por obrigação, por paixão mesmo. Paixão, assim. faz. E a minha mãe também, então eu acho que acho que vai ser difícil chegar nesse... E aquele jeito do seu assim. pai de falar, que sempre parece um coitado, sempre com educação. Como é que é? E consegue tudo ele quando vai conversando com a gente. Ele vai falando daquele jeitinho, com uma certa humildade, pelo menos até ele onde conhece. Humilde, e aí ele vai tirando da gente colaboração. O Julinho é interessante, né? Ele é muito inteligente, ele sempre vai muito objetivo no que ele quer. Acho que isso é uma coisa que eu admiro muito nele. Acho que todo mundo, né, que tem um convívio com ele admira muito isso, dele ser muito determinado, eu acho, né? E também muito humilde, sempre muito solícito, sempre muito disposto a ajudar. Qualquer pessoa que chega na loja, a gente está sempre disposto a ajudar, né? Tanto o cliente quanto... as pessoas que vão lá falar com a gente, ou até funcionário, tudo. Essa relação então, mais acho humanista, que a gente né? tem, acho que a gente tem uma história na Bianchini de ser assim, né? Tá. E deixa eu falar uma coisa para você. Me parece importante isso, porque a gente está falando de automatizar, pôr na internet e tal, mas tem isso para mim tudo é ferramenta. Por trás existem pessoas, existem seres humanos que querem inclusive serem bem cuidados, né? Eu acho que mesmo que a gente automatize os processos, a gente vá para a internet e torna tudo assim meio digital, mas sempre é bom saber que tem gente cuidadosa atrás dessas plataformas, né, tentando manter o bom atendimento. Emily, me diga umas coisas. A empresa é uma empresa de varejo ou ela é de atacado? Ou ela faz as duas coisas? Vende peça para o consumidor ou vende para outros revenderem peças? Varejo. Na verdade, assim, o mecânico, ele revende as peças, né? Mas não chega a ser uma revenda no sentido do que a gente faz. Não. Então é varejo, né? Varejo. E você gosta do varejo? Vocês gostam do varejo? A gente gosta.
Gosta muito. Aqui, lá na empresa... Você chega a ter contato com o cliente assim, ou fica preso lá no escritório, lá e não conversa com o cliente? Não. Eu vou explicar como funciona a Bianchini. A Bianchini, vamos voltar no Júlio, né? Tá. Foi a primeira empresa que ela colocou um motoboy para entregar a sua peça. Uma inovação para ela. Uma inovação. Então, o que a gente preza lá? É o atendimento, a rapidez, né, Mili? A rapidez, sabe? Então, a gente gosta muito do contato com o cliente, sabe? Vamos dizer assim, vou dar um exemplo. O Sicoob. Eu sempre falo para as meninas, eu gosto muito do Sicoob. Parece até que eu combinei, mas não combinei. É assim, ó. Por quê? Porque se eu preciso, eu ligo para o Eduardo fala comigo. Eu sou antiga, eu não gosto muito de ficar falando com a máquina, entendeu? Então, lá não. Então, eu falo muito isso. Lá, a gente não manda cliente para cartório. Eu não protesto seu boleto. Por quê? Porque eu converso com você antes. Então, quando eu cuido lá da parte financeira da loja, eu sempre falo para as meninas que a gente tem uma equipe lá. Então, a gente fala, olha, eu gosto de ter essa conversa com o cliente. Por exemplo, você é meu cliente, você você se enrola, você tem um problema e você se atrapalha com os boletos. O que você faz? Você vai lá, conversa com o seu cliente, explica para ele o que está acontecendo, parcela e você não perde de vender e não perde de receber. Aquela empresa que é mais rígida, como que eu vou falar? Rígido ou mais? Eu não sei falar. Mais sistema, vai? Mais sistema. Ela simplesmente não pagou para cartório, protestou. E já rompe a relação com o cliente. E já tira, corta o cliente. Isso. Lá não, lá eu prezo muito essa parte, sabe? Eu acho que a gente Aí nós estamos falando já de gestão financeira. É um jeito de gerir. É a parte. E até porque, Emily, a gente demora tanto para ter um cliente, gasta tanto em publicidade, em ser simpático, em fazer as primeiras vendas, e depois para perder o cliente é muito fácil, então, muito rápido. Faz falta, né? Você gasta muito dinheiro para conquistar uma carteira de clientes. E muitas vezes, para perder o cliente, é muito rápido e aí você perdeu todo o investimento que você fez. Porque aí você tem que gastar tudo de novo para tentar atrair outros clientes e ainda conviver com aquele que sai falando mal da sua empresa. Isso mesmo. Eu acho que é um negócio de gestão aí da participação do mercado. E você acha que muitas vezes pode o cliente, assim, olhando o preço da mesma peça automobilística num site, e olhando os preços da Bianchini, e aí fala assim, não, eu prefiro na Bianchini por conta dessa relação humana. Você acha que acontece isso? Eu acho. Na preço verdade, por a gente preço fala ali assim, depende, né? Cada pessoa tem um critério, né, de avaliação. Mas a gente fala bastante que na Bianchini a gente não vende só a mercadoria, mas a gente vende o serviço. Então, a gente não está preocupado só com a mercadoria chegar para o cliente, mas por ela chegar bem, por ela chegar... Até porque peça automotiva, não sei se você tem muita familiaridade, mas às vezes vem feia a caixinha, às vezes não tem muito cuidado. Não é igual quando a gente compra uma mercadoria, sei lá, de algum outro setor, sei lá, maquiagem, vamos colocar, que vem tudo bonitinho, perfumadinho. Depende de como né, a distribuidora às vezes vem assim, e a gente sempre tem o cuidado de, por exemplo, trocar a embalagem, de reembalar. Nunca imaginei isso. Então a gente faz bastante desse serviço para que o cliente receba a melhor mercadoria possível, assim. E uma boa impressão. Né? Isso, então até na questão dos nossos motoboys, então o cuidado que eles têm com o cliente, né? O atendimento na vendas, o atendimento quando tem algum problema com o financeiro, com o boleto, na garantia, né? Para ter uma garantia rápida. Se o cara compra uma peça e errou por algum motivo a especificação e precisa, isso aqui não dá certo, isso aqui tem 1 milímetro a mais, precisa ser a outra que eu pedi errado. E é mais fácil essa relação com uma empresa. A gente tem muita preocupação, na verdade, tanto com a devolução, com esse setor, né, de devolução e garantia, para a gente conseguir porque satisfazer tanto automóvel rápido. hoje, cada automóvel tem um número de setor de peça, que pedir uma peça por equívoco não deve ser uma coisa difícil. Nossa, acontece muito. Nossa, tem muita devolução, muita garantia. Mas a gente sempre dá aquela importância, né? Porque a gente tem que atender bem o cliente, né? E grana? Quem cuida de grana na família? Quem cuida na empresa? Na empresa da grana? No caso, somos nós, né? E aí vocês fazem a gestão como? Vocês
tem uma equipe, ficam só as duas? Como é que isso é automatizado, é feito à mão? Queria saber como é que é a administração financeira dentro de uma empresa de médio porte, do varejo, como é que vocês fazem? É claro que de uma maneira simplificada. Não, é assim, a gente faz a venda, né? Emitimos o boleto, nós temos lá no nosso tudo informatizado, setor, é tudo feito tudo meio, informatizado. tudo informatizado. Temos sistema próprio, né? Tá. E no nosso setor nós temos lá as meninas que nos ajudam, que nós temos um setor de contas a receber e um setor de contas a pagar. Tá. Então, no contas a receber tem as meninas que fazem o faturamento, porque assim, lá a gente visa mais o mecânico. A gente tem muito balcão, mas o mecânico para a gente é o principal. E o mecânico, ele tem o crédito, ele compra durante 15 dias. Então, no dia 16, ela fecha e faz o faturamento dele. Vai vendendo e fecha uma fatura a cada 15 dias. Aí parcela, né? Dependendo de quanto comprou, cada um tem um estilo. Tem gente que é de boleto de 15 em 15, tem cliente que às vezes quer fechar o mês e já fazer um depósito. Cada um tem um estilo. Então a gente procura muitos clientes, as meninas, na hora que fecham, ligam para eles, flexíveis. Quer dizer, apesar de estar informatizado, não é uma regrinha para todo mundo, é flexível. Não. Ela liga às vezes para o cliente, pergunta, olha, deu tanto, como que você quer fazer? Legal. Sabe, a gente tem muito esse contato com o cliente, sabe? Legal. É muito difícil a gente... Eu falo assim que eu prezo para não existir na nossa empresa aquela coisa de... Uma coisa muito... Eu não estou conseguindo usar a palavra. Isso. Muito só no sistema, tipo, colocou no computador, o computador faz tudo, sabe? Sim. Até questão de limite, né? Tanto, vou dar um exemplo. Hoje em dia, a gente está tentando mandar boletos por e-mail para os clientes. E eles, muitos ainda preferem físico. Então, a gente ainda entrega os boletos. Por quê? Por conta... Claro que a gente vai, aos poucos, a gente vai conseguir... Mas a gente não faz, olha, é assim e acabou. A gente vai mandar por e-mail, você abre o e-mail e paga o boleto. Eu confesso para você que eu recebo coisa por e-mail e tudo, mas eu confesso que quem eu pago mais em dia é quem manda o físico. Então. Porque vai lá para uma caixinha e eu vejo, sei lá, com mais frequência, aquele que está digital, às vezes eu dou uma esquecida. Esquece, paga atrasado. Paga atrasado. Então, acho que não é de todo mal esse hábito do boleto físico, não. E aí, muito bem, aí vocês têm uma gestão, então, automatizada, e vende, recebe, faz um bom contato com o cliente. Aí a grana está na empresa e tem as compras. A pergunta é, vocês têm um jeito de lidar com a grana olhando para o passado, quer dizer, o que eu vendi, o que eu faturei, o que as pessoas estão me devendo, que é um olhar para o passado, quer dizer, já foi, ou vocês têm um olhar meio de planejador, tipo assim, para o futuro? Olha, eu vou precisar faturar tanto, eu vou precisar... Zero passado. Para poder cumprir certas metas ou certos objetivos da nossa empresa. É um olhar para o passado ou um olhar meio para o futuro? Nenhum para o passado. Às vezes até muito pouco para o passado. Vocês ficam olhando... o mês que vem tem que acontecer tal coisa. Metas, né? Nós temos muitas metas, né? Legal. Você sabe que isso é uma raridade, viu? A maioria das pessoas que lidam com dinheiro, lidam a partir de dinheiro ou quando entrou ou quando faturou. Ou seja, sempre olhar para o passado. Né? Às vezes é um outro profissional que está olhando para o futuro, mas o financeiro acaba não olhando para o futuro, olha só para o passado. Aí reclama do passado, mas aí já foi, né? Mas já foi. Olhar para o futuro é tipo... A gente coloca muita meta. É que a parte comercial, às vezes a gente não vai conseguir falar muito, porque quem mais vê é o Júlio com... o negócio que é falar de dinheiro, é verdade. Então, mas é assim, eu vejo quando a gente faz aquelas reuniões mensais, né? Sim. Tipo, os vendedores, eles têm uma meta. Cumpriu a meta, aumenta um pouco. Está sempre aumentando a meta dele, né? E daí para sempre. E as compras... Primeira coisa, para vender, o que você tem que ter a loja? Tem que ter a peça. Tem que ter mercadoria. Se você não tiver a mercadoria, você não vende, não é? É um fundamento, né? Então, é isso que é passado para a gente. Então, essa parte de comprar e de ter aquilo que o cliente está precisando é o principal na loja.
Alguns comerciantes, gente, que dizem que às vezes não ganha muito na venda, ganha mais na compra. E aí é um negócio da gente saber se está comprando com desconto, se o dinheiro que a gente está usando, que às vezes podia estar aplicado, ou que a gente pode estar tomando um empréstimo para fazer uma compra melhor e aí ganhar na compra. Isso é uma realidade no setor de vocês? É uma realidade. Ganhar às vezes na compra, porque na venda não tem muito como... Porque tem muita concorrência, né? Nesse nosso... meio. Isso, nosso meio. Tem muita concorrência, então a gente tem que ter um preço bom. Então, esse preço bom vem da compra. Compra, né? Tá. Quer dizer, eu acho que a cooperativa pode ajudar nisso, porque como ela tem um recurso em geral mais barato, quer dizer, se você tem um desconto, um juro mais barato, e aí pode comprar algo que o desconto na compra supera o jurinho que você está pagando, se essa conta for possível, então tomar financiamento para fazer compra pode ser interessante. Né? Falar, de repente eu tive o que eu obtive de desconto pagando à vista é muito mais do que a cooperativa vai me cobrar de juros nos próximos 6 meses, por exemplo. Isso acontece aqui dentro e acho que é uma dica para em alguns casos é possível. Né? Usar o recurso capital de terceiros, no caso a cooperativa, fazer um melhor negócio à vista e depois paga a cooperativa e a despesa da cooperativa é menor do que o bônus que ganhou durante a compra. Isso é possível no ramo de vocês? É possível a compra à vista, né? Você tem muito disso. É que é isso que eu estou te falando. Na parte de compras e comercial, a gente não tem tanto... Mas a compra à vista, geralmente, porque assim, o que eu vejo, às vezes um fornecedor, ele lança alguma campanha. Aí você tem que aproveitar. Então ele tem um preço bom, mas você tem que comprar bastante, você não pode comprar pouco. Aí se você tiver um dinheiro, você comprar à vista, você pode até fazer uma promoção de alguma coisa e com isso você vai... Então é tudo essa parte comercial que entra, né? É legal, porque vamos falar de educação financeira na empresa. Se a empresa consegue um recurso mais econômico, tem desconto na compra à vista e ainda, por uma questão comercial, consegue até cobrar um jurinho de quem ele vende a prazo, ele ganha nas duas pontas. Ganha no desconto e ganha cobrando um pouco mais caro de quem precisa de mais prazo. Né? Quer dizer, às vezes, isso pode ser importante, né? Para melhorar a rentabilidade do negócio. Porque é tudo, né? Tudo é nas pequenas coisas que a gente vai ganhando, né? E olhando. Porque eu falo assim, o nosso lucro não é um lucro grande, sabe? Então a gente tem que ter um volume de venda maior, né? Porque não é aquela coisa que porque a gente tem muita, por conta da concorrência, sabe? Então, às vezes, por causa de pouca coisa, o mecânico deixa de comprar com a gente. Uma outra dica que eu poderia discutir com vocês, é um diálogo, né? Quer dizer assim, tem produtos que todo mundo tem, aí você tem um preço, quem faz é o mercado. Mas vocês têm situação de uma peça que vocês sabem que só vocês têm? Que o mercado não tem, que ser uma peça mais rara e quem tem aquilo na prateleira às vezes é só a Bianchini? Então tem muito isso, viu? Tem muito isso, porque foi até engraçado, que conta do seu vídeo, o que foi que ele falou, contou a história lá, que só achou lá. Você tá lembrando? É que na verdade assim, a gente desde sempre tem um volume de compra muito alto, né? Então a gente compra bastante, sempre prezou muito por ter variedade de peça, né? Sim. Então a gente tem muita coisa que no geral não se acha fácil. Okay. Então isso acontece bastante lá. Até, por exemplo, se você chega na loja e pede uma peça e a gente não tem ela em estoque, a gente encomenda ela para você na hora. Tá. Então isso é uma coisa que a gente tem bastante, assim, e é uma coisa que os clientes falam bastante pra gente, que é essa variedade de peça, que é muito fácil de achar uma coisa lá. Okay. Então acho que a gente ganha nisso, né, sempre. Isso. Mas por conta, assim, de ter aquele que todo mundo vende, realmente é a parte que tem a maior concorrência, então dá para você ter tanto lucro, né? Mas a gente sempre preza por ter tudo o que você precisar, entendeu? Tá.
tudo, então a gente vai ter uma pecinha daquela, sabe? E geralmente nessas peças eu não consigo te falar se aí o lucro é maior ou menor. Mas deve ser maior, porque você imagina, você tem uma peça ali, sei lá, ela tem que estar mais tempo na prateleira, você sabe que ninguém tem aquilo, ela tem que ser um pouquinho mais cara para justificar o tempo que ela ficou parada na prateleira esperando, né? Até porque se alguém for encomendar, vai pagar um frete. Não, a encomenda geralmente às vezes fica um pouco mais cara. Mas vamos supor que a pessoa deixa de comprar com você que você tem e vai sair correndo por aí. Gente, meio dia que você gasta procurando uma peça tem um custo. E posso fazer uma pergunta? Você fica sem carro? Se eu fico sem carro? Você fica sem carro? Não fico, né? Não fica. Hoje em dia é isso que eu falo. Ninguém fica sem carro. É urgente, não é verdade? Tudo, né? Hoje uma pessoa que trabalha com Uber, nossa, não por exemplo, ele quebrou o carro, o que ele faz? Ele está perdido. Rápido. Então, o que importa é ter a peça na hora, porque se ele for pedir na internet, para a internet chegar, não é verdade? Bem, eu vou finalizando por aqui, porque eu acho que eu extraí de vocês algumas coisas que eu considero interessantes, né? Primeiro, esse aspecto da sucessão na empresa, né? Quer dizer, nós fazemos isso na cooperativa também. Nós formamos alguns cooperados, quer dizer, damos a oportunidade de formar cooperados para que eles possam participar da gestão da cooperativa, entendendo que eles possam, só que antes eles têm que estudar mais, porque é um cargo que requer uma batelada de conhecimento. Fiquem convidadas, caso queiram participar de cursos e treinamentos da cooperativa, na maioria deles são online. Para quê? Porque pode ser uma cooperada que o dia de amanhã se interessa em ser uma gestora da cooperativa, já que esse negócio aqui é coletivo. Então esse é um convite que eu faço. Viu, Emily? Se quiser fazer alguns cursos relacionados, não tem custo, que a cooperativa oferece, e dá uma coisa importante, porque aquilo que se aprende nesses cursos que a cooperativa oferece também são aplicáveis na empresa. Tá? Isso é uma coisa legal. Então, parabéns por esse processo sucessório que está em andamento. Eu acho isso muito legal, né? Mostra uma responsabilidade e um compromisso com o futuro da própria empresa. Segunda coisa que extraímos aqui é que as empresas, apesar desse mundo digital, se elas não tiverem preguiça, né? Elas podem continuar tendo o seu bom atendimento humanizado e ainda assim vender pela internet, ter uma presença forte nas redes sociais. Isso é bacana também. O terceiro ponto que eu estou tirando aqui é que no caso da administração de vocês, apesar de estar automatizado, você me disse, olha, não tem uma rigidez a ponto de maltratar o cliente quando algo dá errado financeiramente, né? Porque a gente não quer perder o cliente. É isso que vocês me disseram. Uma flexibilidade na parte financeira. Isso acontece aqui na cooperativa. Aqui na cooperativa, um eventual cooperado que está inadimplente, né, Eduardo? Ele só não faz acordo se não quiser. Porque a flexibilidade é muito grande. A flexibilidade é muito grande. E eu estou vendo que a Bianchini também tem esse hábito. E o quarto ponto é que ser conhecido, uma referência, por ter mercadorias, ter qualidade e ser muito ágil tanto no fornecimento, quanto na troca, quanto na garantia dos produtos. Isso parece ser muito importante para vocês, né? E por fim, um olhar para o futuro, não só para o passado, né? Porque a gente pode reclamar da pandemia, pode reclamar dos bancos, reclamar do governo, reclamar da cooperativa, ou seja, atribui a culpa a outros. Mas, na verdade, eu penso que na parte financeira, especialmente, a culpa é só nossa, porque quem lida com as nossas finanças somos nós mesmos. Nós mesmos. Né? Se você não controla a receita e não controla a despesa, e a gente não falou de despesa, mas controle de despesa, né, de uma casa ou de um negócio, é fundamental. E se eu não controlo isso, então às vezes a culpa de uma crise que eu possa estar vivendo não é bem de governo, não é bem de outras pessoas. Às vezes a responsabilidade é minha mesmo, né? É verdade. Porque o que entra e o que sai tem que ser bem gerido e tal. A cooperativa tem que prestar um bom atendimento. É um negócio coletivo, não tem dono. O dono são os 2.800 cooperados que nós temos no quadro. Então, cada um aqui, na verdade, é cliente, mas também é dono.
Então, quanto mais ele frequenta a cooperativa, quanto mais ele dialoga, forma amizade, como você tem com o Adão, né, o nosso diretor, quer dizer, quanto mais você vive dentro da cooperativa, mais fácil fica entender essa mecânica financeira, né? E nós temos um monte de cooperados que não frequentam a cooperativa, e é uma decisão de foro íntimo, né, que eles fazem tudo pela internet, etc. Mas assim, a gente insiste para que as pessoas venham à cooperativa, dialoguem ali com o seu gerente ou com o atendente, na possibilidade exponham os seus problemas financeiros, porque cada funcionário nosso, em tese, é um consultor financeiro, desde o caixa ao gerente, ao diretor. Ele tem a obrigação de identificar qual que é a dificuldade do cooperado e tentar encaminhar internamente, como a gente pode ajudar aquele cooperado nessa questão que nós conseguimos ajudar, que é a parte financeira, né? Então, a consultoria financeira, ela é possível ser feita até dentro da própria cooperativa. Ou curso de treinamento, ou pelo próprio relacionamento e a convivência no dia a dia. O que vocês acharam da experiência do bate-papo? Legal. Falei mais que vocês? Não pode, hein? Tem que falar, né? Também falou bem, né? Falou. Estou orgulhoso. Falou que não queria gravar com a gente. Também Ainda ficou bem que quietinha. veio, né? Me diga uma coisa. Falar, né, bem? Vou terminar aqui pegando o teu pé. A clientela do teu pai vai envelhecer. A clientela da tua mãe vai envelhecer. Novas gerações de outros empreendedores virão. E aí você vai ter os seus clientes. Como é que você está fazendo para identificar quem são os seus clientes e começar a trazer essa gente para o negócio? Então, isso na verdade está sendo uma coisa que a gente está pensando há um tempinho, assim, né? Para tentar entender quais são as mudanças que tem agora, principalmente nos nossos clientes, que são os mecânicos, né? Então, como é essa nova geração que está vindo aí de mecânicos e qual que é a diferença da categoria dessa geração, né, para a geração passada. E na verdade que a gente está vendo acontecer, né? Ainda não tem algo muito certinho, delimitado de como que é, né? Mas a gente vê algumas diferenças, mas ainda está um pouco nebuloso, assim, para entender quais são as diferenças principais. Até porque a maioria dos nossos clientes, mesmo os que estão mais velhos, estão lá ainda, né? Sim. Então, a gente está vendo principalmente essa questão de passagem de pai para filho, né? Isso é uma coisa que tem bastante, né, nos nossos clientes, de passar esses ensinamentos da profissão para a família, né? Então, acho que é uma coisa que a gente vai ter que ir construindo pouco a pouco e vendo como que vai ser nesse diálogo constante com os nossos clientes, para a gente conseguir definir quais são as mudanças que a gente tem que fazer, né, e o que a gente tem que manter. Eu costumo, nessas visitações que a gente faz nas redes sociais, eu comecei a perceber já um jovem adulto que não só faz o serviço ali da mecânica ou da elétrica ou da hidráulica, sei lá, mas ele já faz os seus vídeos no TikTok, ele promove na própria rede social o serviço que ele faz, né? E assim é uma mudança, porque o mecânico anterior era muito discreto, né? Ele era uma pessoa que estava dentro da oficina e não se expunha muito. Você tinha lá, você encontrava ele, era um ermitão dentro da caverna. Agora nós estamos vendo, na minha percepção, uma turma que, sei lá, ele arruma um carro lá, ele faz um vídeo, já põe na rede social. E uma mecânica hoje, você sofisticada, não se compara, né, com a mecânica de antigamente, né? Aquelas mecânicas era tudo agora tudo é eletrônico, sujo, né? Eletrônico, eletromecânico, então assim, é uma mecatrônica, já não é uma mecânica, né? E hoje a gente também tem a estética automotiva, que antigamente Como quase não existia. Que hoje a gente tem, não sei se como que chama, mas galpão, sei lá, barracão de estética automotiva, não sei se já chegou a ver. Isso, cada gasta, Que não é a questão da mecânica. Ela é feia, mas gasta com o salão de beleza pro carro. Isso. É isso, né? É isso mesmo. E hoje está crescendo muito, né, esse ramo do... Auto Center, antes não tinha tanto Auto Center, tem tantos Auto Center. A estética automotiva é uma tendência, né? A parte vamos falar, de ostentação do carro também é outra, né? Sim. Tem coisas que são muito bem cuidadas.
Ou seja, ele bebe uma cerveja de baixa qualidade, mas a gasolina do carro é de alta qualidade. Isso mesmo. É uma opção, né? Para poder levar ele onde ele vai comprar cerveja. Mas legal, acho que nós vamos conversar mais vezes, porque esse programa aqui, a ideia é falar, promover os meus cooperados, no sentido que eles possam oferecer seu serviço. E agora vamos ao seguinte, se algum cooperado que está nos ouvindo quiser ser cliente da Bianchini, como ele encontra você, Emily, lá que está à frente dos negócios? Onde é que fica a empresa? Qual o melhor jeito de encontrar a empresa de vocês? Olha, hoje a gente tem a nossa matriz na Vila Monteiro, na Rua Raimundo Correia. Se o seu cooperado, né, quiser ser cliente nosso, ele pode encontrar a gente tanto físico, né, quanto por telefone. E também, se quiser comprar online, a gente também tem o nosso site online. O site tem um endereço mais ou menos como que é? É bianchiniautopeças.com.br. Bem simples assim, bianchiniautopeças.com.br. E o telefone é 3363-2700, DDD 3363-2700. E eu garanto que não toca nenhuma vez, já é atendido. Não é aquele que toca. Você liga lá agora, você vai ver. Pior não que é toca. verdade. Eu ligo lá, às vezes, porque eu quero falar alguma coisa, não toca. Praticamente não dá toca. tempo nem de desistir. Não Olha dá que pra legal. desistir. Deixa eu dar uma aula aqui para a nossa cooperativa. Mas assim, ou dar Rivotril para quem está do lado do telefone, porque a gente está muito acelerado. Verdade. Mas legal. Então, Bianchini Autopeças fica em São Carlos. Atende só São Carlos ou está expandindo as operações? A gente tem hoje a nossa unidade em Rio Claro também, que já tem uma unidade funciona. em Rio Claro. Legal. Que já funciona há um tempo, e agora a gente vai inaugurar uma nova unidade em Ibaté, dia 12 de agosto. 12 de agosto. Quando esse material estiver indo para o ar, vai ser quando vocês vão estar inaugurando. Parabéns pela inauguração da Bianchini Autopeças em Ibaté. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada a nós. Foi um prazer rever você, Giselda. Foi um prazer conhecê-la, Emily. A ideia é que vocês possam voltar, tá? A gente está gravando aqui mediante uma agenda, mas não tenha dúvida, se tiver alguma novidade, pode vir para cá, a gente fala com a nossa colega Deca e ela ajeita a nossa agenda e a gente divulga. E quando sair os fragmentos, sair essa gravação, também vocês vão ser avisados para distribuir isso, para que os mecânicos que são seus clientes possam também conhecer um pouco da história, ou ter conhecer um pouco de vocês por outro aspecto, não só pelo aspecto comercial, tá bom? E para o Julinho, manda um abraço, fala que faz tempo que eu não o vejo, certo? Tem boas referências dele, um colega muito querido, e a cooperativa de crédito está à disposição, né, para ajudar financeiramente, mas também para ajudar para outras coisas que não são financeiras. Apoio, conselho, consultoria, cursos, treinamentos, que são também missões nossas, manter um espírito de comunidade, né? Todos somos sócios do mesmo negócio, estamos no mesmo barco e a gente precisa ajudar uns aos outros. E eu digo aqui para você, meu cooperado, prefira fazer negócio com outros cooperados, né? Porque aí a gente vai formando uma roda do bem, a gente vai um ajudando o outro, inclusive sendo cliente da Bianchini Autopeças, tá bom? Fechamos esse bloco, eu volto à gravação aqui, vou pedir para uma das minhas convidadas permanecer e eu vou gravar com o Eduardo aqui para a gente continuar o bate-papo.